todos os domingos, às 3 da tarde, você fica com as palestras do GEL, Grupo de Estudos Espíritas Legionários da Luz. Visite o GEL, na Rua Souza Cardoso, 403, Lagoinha, anexo ao Lar Abrigo Amor a Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Bom, meus irmãos, o ano de 2024 passou e deixou para nós muitas experiências. Agora estamos praticamente iniciando um novo ano, uma nova jornada. 2025 bateu as nossas portas e temos um ano todo para trilharmos, para realizarmos aquilo que precisamos. Daí veio o título, o tema do nosso estudo de hoje: bom ânimo. Que as palavras faladas aqui possam de alguma forma tocar os nossos corações para nos darem suporte para esse ano que se inicia, com muito bom ânimo. Bom, esse tema, ele está baseado no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos. No 8º capítulo deste livro, que fala sobre bom ânimo. É o título do capítulo. Bom, nesse capítulo nós encontramos um diálogo entre Jesus e o seu discípulo Bartolomeu. E no decorrer do nosso estudo, nós vamos verificar que é um diálogo muito importante. E com certeza vai nos ajudar nesta caminhada, nesse ano que se inicia. Quem foi Bartolomeu? Esse discípulo de Jesus. Ele foi um dos mais dedicados discípulos. Ele sempre acompanhava o mestre em suas peregrinações. Mas, mesmo assim, Bartolomeu era um homem triste, era um homem amargurado. Ele vivia inconformado com a sua vida, pois vivia em uma família conturbada, sem afinidades com seus irmãos e com seu pai. E o mestre, Jesus, o grande psicólogo, ele já havia percebido esse lado tristonho do seu discípulo. E ele queria saber o que estava acontecendo com o seu amigo. Assim que Jesus teve uma oportunidade, foi conversar com Bartolomeu, perguntar a ele o que estava acontecendo. E o discípulo, envolvido pelo magnetismo do Cristo, começa a abrir a sua alma para Jesus, falando assim: eu não saberia explicar, mestre, o porquê de minhas tristezas. Eu só sei que o vosso evangelho me enche de esperanças. Quando dissestes que o vosso reino não é deste mundo, eu experimentei uma nova coragem para atravessar os caminhos da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, mestre, é a vitória do crime, é o jogo das ambições, é a colheita dos desenganos. Então, é como se Bartolomeu indagasse e perguntasse a Jesus: por que parece que o mal sempre impera? Isso deixava esse discípulo muito triste. Mas, mesmo triste, ele mantinha uma certa esperança pela vida, porque Jesus já havia dito que o seu reino não era deste mundo. Então Jesus, ele dava indicativos sobre a vida espiritual, sobre a imortalidade da alma e a vida futura.
Bom, Allan Kardec, vamos recorrer ao nosso querido Kardec. No item 2 do segundo capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos alerta para a vida futura, nos trazendo a consciência de que essa vida futura deve constituir para nós todos o objeto das maiores preocupações aqui na Terra. Não é bom sabermos que existe uma vida além? Não nos consola sabermos desta vida futura? Então Kardec diz que o homem na Terra, ele precisa se preocupar com esse fato. E ele fala de uma inabalável fé no porvir. E essa fé não trata apenas de uma simples crença, não. Porque o Espiritismo, ele nos orienta, trazendo direcionamentos para as nossas vidas. Então vejamos, como que esse conhecimento sobre a vida futura impacta a nossa vida atual? Porque não basta abrirmos o livro, sabermos desse fato e não mudarmos nada. Precisamos usar esta vida aqui no plano físico para modificarmos também a nossa vida futura. Então sabemos, e o que fazemos com esse saber? Como esse conhecimento, ele tem modificado o nosso modo de viver. E Jesus responde a Bartolomeu com muita serenidade. A nossa doutrina é a do Evangelho ou Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegrias? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Então Jesus falava para ele sobre o bom ânimo, essa necessidade para seguirmos na nossa vida. E Jesus aconselhava Bartolomeu, apesar de tudo, Bartolomeu, tenhamos bom ânimo. A vida futura está aí, batendo as nossas portas. E Jesus fala mais, meu reino, Bartolomeu, ainda não é deste mundo, mas isso não quer dizer que eu não possa um dia estendê-lo aos corações que trabalham aqui na terra. Que consolo, né? Jesus pode estender o seu reino para os trabalhadores que estão aqui na terra. Achas que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? Jesus tinha essa certeza. Jesus possuía bom ânimo. E ele é o mestre que passou tudo isso para nós. E se ele é o mestre, precisamos segui-lo. Seguir os seus ensinamentos. Então, o bom ânimo de Jesus, ele se defronta um pouco com o desânimo do discípulo. E Jesus argumentando de uma forma carinhosa, essa é a característica de Jesus. Ele vai argumentando, conversando com Bartolomeu, querendo entender tudo que se passava com ele. Afinal, era como seu braço direito. Bartolomeu o acompanhava sempre. Não havia tantos motivos para tristezas. E ele diz, mestre, o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Veja a preocupação dele. Nós precisamos ser fortes sempre. Exige de nós essa fortaleza. E então, ele, como nós, ele sabia que poderia fraquejar, que poderia, uma vez ou outra, mesmo conhecendo o Evangelho, ele poderia cair. Se sentia inseguro em seu caminhar. Agora eu pergunto,
Quem aqui não sente insegurança perante a vida? Não é só Bartolomeu, não é? Não é? Se ao escutarmos os corações de todos nós aqui, nós veremos as preocupações que rondam a nossa volta. É normal termos insegurança de vez em quando, não é? Porque a pergunta dele, o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Não. Jesus responde de uma forma maravilhosa para ele, com muito consolo, com muito amor, que é aquele jeitinho de Jesus se apresentar. A verdade não exige, a verdade transforma. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das suas atividades no dia a dia. Então Jesus, ele aconselha a Bartolomeu e a nós também, que tenhamos a alegria diária, a coragem para vencermos as dificuldades e a esperança que não pode faltar em nossos corações. Então, a verdade que transforma e transforma através desse evangelho que nos chega, nos traz aquela fortaleza e confiança que confortaram Jesus ao vir para este mundo. Jesus veio até nós com muita confiança. Ele sabia de tudo o que precisava fazer. E ele mostrou para nós a sua fortaleza. Perante todas as dificuldades, nunca vimos Jesus esmorecer. Ele nos ensinou este caminho. E mais, ele pergunta: achas que eu teria vindo sem essa certeza confortadora? Então ele se fortaleceu para vir até nós. E Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia. Ah, Jesus, esse diálogo é muito profundo. E esse diálogo é muito atual para nós. Ele diz: Jesus, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E são, não é, meus irmãos? São muito adversos. Às vezes, caminhamos por um caminho e, como popularmente falamos, quebramos a cara. As coisas não saem como nós queremos. É a adversidade da vida. Então, e quando acontece isso? E quando tudo parece em luta contra nós? Parece que nada vai dar certo. E nós falamos na nossa vida, no nosso dia a dia: meu Deus, o que está acontecendo? Eu oro, eu peço, eu tento fazer tudo certo, mas parece que tudo está contra mim, contra a minha vida. Então o discípulo, nesse diálogo, ele mostra para nós a sua insatisfação. E ele falou sobre o mundo dos negócios com Jesus, porque ele vivia insatisfeito com o seu emprego. Ele não estava feliz com o seu emprego. Ele se achava um simples pescador. Ele era muito humilde e aquilo feria o seu coração. Ele se achava ninguém, não é? Então aqui nós temos nesta passagem aquela visão materialista do homem. A nossa visão do material. Possuímos muito, não é? Dessa personalidade do Bartolomeu em nós. Nós olhamos muito para a parte material da nossa vida. Nós estamos nos identificando com as falas de Bartolomeu? Estamos? Parece que esse diálogo foi feito para nós, não é? Então, Jesus faz uma pergunta maravilhosa para ele, relativo a essa parte da materialidade. Qual o melhor negócio no mundo, Bartolomeu?
Será a aventura do peso de ouro que aumentam as preocupações da vida material? Ou aquela iluminação definitiva para Deus? O que é melhor para o mundo? Ou seja, o material ou o espiritual? Qual é o melhor negócio do mundo? Nesta passagem, nós podemos refletir muito sobre isso. Porque a nossa vida, nesse corre-corre, nesse embalo em que nós levamos as coisas, nós detemos o nosso olhar e tudo que fazemos aqui ao nosso redor. No nosso serviço, no nosso ganho, lógico, tudo necessário. Nós vivemos na matéria, precisamos da matéria. Mas o mundo espiritual? E a vida futura? Nós tiramos um tempo para pensarmos nisso? Será que quando as coisas na matéria não vão tão bem, tudo está perdido? Claro que não. Claro que não. Com o Evangelho de Jesus, nós podemos nos alimentar, podemos seguir a nossa caminhada de bem com a vida. Vamos recorrer agora ao Livro dos Espíritos, no 8º capítulo. Lá fala-se sobre a lei do progresso. Os amigos espirituais nos alertam que o materialismo é uma das chagas da sociedade. Eles usam a palavra chagas da sociedade. E que os homens devem compreender onde se encontram seus verdadeiros interesses. Onde estão os nossos interesses? Os nossos verdadeiros interesses. Nós que estamos aqui hoje, que sabemos, entendemos um pouco sobre o Espiritismo, aonde colocamos o nosso interesse maior nessa vida? Como falamos no início, estamos adentrando um novo ano. Não vamos ser os mesmos do ano passado, né? Vamos aproveitar as conquistas feitas, as experiências que surgiram para nós. E aquilo que não foi tão bom vai nos servir de experiências. Continuando. E alertam também no Livro dos Espíritos que só pouco a pouco o homem se modifica. E que é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem os vestígios dos velhos hábitos. Então, pouco a pouco o homem se modifica. Isso quer dizer que é lento o progresso. Também não precisamos correr. Precisamos seguir com passos fortes com Jesus, não é? Então, o nosso caminhar realmente é lento. Vivemos hoje, neste ano, e constatamos mais uma vez que esse diálogo entre eles está muito atual. Se apresenta muito no agora para nós. As palavras do Cristo calaram fundo na alma daquele discípulo. Eles estavam precisando conversar, não é? E ele ficou a pensar nas suas tristezas. Depois da conversa com Cristo, ele parou, meditou, fez um retrospecto da sua vida. Ele perdera sua mãe, a sua afetuosa mãe. Mas Deus não lhe era pai e mãe do céu? E ele se questionava. Recordou que seus irmãos de sangue o caluniavam. Vejam, irmãos de sangue, irmãos que vieram dos mesmos pais, na mesma família, o caluniavam e ele se feria muito com isso. Mas depois desta conversa com Jesus, ele pensou, mas Jesus não é o meu irmão generoso? Ele possuía um irmão maior. E quanto ao seu pai? O seu pai o escorraçava sempre, mas o seu pai
não conhecia Jesus e não conhecia o Evangelho de Jesus. Ele conhecia. E aí está um fato muito importante para nós. Vejam, tudo isso Bartolomeu foi refletindo. Ele possuía o Evangelho, ele caminhava com Jesus. E seu pai? Seu pai não sabia nada. Ainda não havia sido tocado na alma pela figura de Jesus. Então, ele possuía mais condições para compreender aquela situação e enfrentar tudo aquilo. Estava de mãos dadas com Jesus e com o Evangelho. Então, nós sabemos que quanto mais nós conhecemos, quanto mais recebemos da vida, mais responsáveis nós nos tornamos. Né? Vejam a responsabilidade nossa aqui. Parece uma simples reunião, mas imagine, todos nós encarnados que aqui estamos e os desencarnados que aqui se encontram, todos recebendo as lições de Jesus. Então vejam como nós nos tornamos responsáveis a cada vinda à casa espírita, porque estamos recebendo os conhecimentos do Evangelho, né? Então, o simples fato de nós entendermos o princípio da reencarnação, esse princípio maravilhoso que dá oportunidades a todos nós, já nos torna mais comprometidos com a nossa reforma íntima. Porque nós sabemos, nós estamos aqui estudando. Então, compromisso com a nossa reforma íntima, pois entendemos muito bem que o hoje é o fruto de ontem e que o amanhã está sendo edificado agora. O nosso amanhã, a nossa vida futura está sendo edificada agora, neste momento, nesta vida, nesse nosso caminhar. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Uma questão importante. Precisamos pensar, precisamos avaliar a nossa vida. Não viver por viver. Não, nós não podemos viver por viver. Espíritas, conhecedores, não. Alguma mudança precisa se fazer. Lógico, lentamente. E o discípulo, ele refletia sobre tudo isso. E é o que nós estamos fazendo aqui. Todos nós juntos. No sábado seguinte, o mestre pregava o Evangelho. E quem estava lá acompanhando o mestre? Quem? Bartolomeu. Estava lá. Mas não era mais aquele homem. Era outro Bartolomeu que se apresentava ali de mãos dadas com Jesus. Fitando o mestre, ele limpou uma lágrima em seu rosto. Era a primeira vez que ele chorava de alegria, pois aderira para sempre ao Evangelho de Jesus. Eu gosto muito de refletir. E nós já aderimos ao Evangelho de Jesus? Verdadeiramente? Nós temos enxugado lágrimas de alegrias? Ou só lágrimas de lamentações? Este é o momento para refletirmos. Não é um momento de acusações. É um momento de reflexão. As verdades, os ensinamentos do Evangelho já conseguiram nos transformar ou estão nos transformando um pouquinho? Afinal, Jesus disse que um dia poderá estender o seu reino aos corações que trabalham aqui na terra. Jesus nos traz esperança. Tenhamos bom ânimo, bom ânimo. Um jovem que passava pela rua
desatento, mas de repente ele viu uma senhora procurando algo que havia perdido com certeza. E ele quis ajudá-la. Ele era jovem, ela uma senhora, foi prestativo. O que a senhora está procurando? Ah, meu filho, eu perdi a minha agulha. O jovem olhou, viu que a rua era imensa, comprida, e perguntou se aquele era realmente o local certo onde ela havia perdido a sua agulha. Não, meu filho, não. Eu perdi a minha agulha lá dentro de casa. Ué, mas senhora, como pode isso? Se perdeu sua agulha dentro de casa, como procurá-la aqui fora, nesta rua imensa? Ah, meu filho, é porque aqui fora está claro e a minha casa está muito escura. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. É muito séria essa questão. Se nós pensarmos nessa casa, associando-a à nossa alma, à nossa vivência, como nós encontraremos, meus irmãos, as benesses que a vida nos oferece, trancando nossas portas e fechando as nossas janelas? Fazendo escuridão em nossas almas. O homem é o ser que vive em busca de sua felicidade. Então, como queremos ser felizes, não queremos? Todos nós buscamos a cada dia felicidade. Trabalhamos por ela. Buscamos a felicidade. Mas onde vamos encontrar essa tal felicidade? Onde está a felicidade? Onde está a felicidade? Encontraremos nas festas, nas fantasias da vida, nas ilusões? É assim que encontraremos a iluminação interior? E muitas vezes o pior é que achamos que o outro irá nos fazer felizes. Aí que está a situação perigosa. Jogamos esta responsabilidade para o outro. Eu quero ser feliz, mas eu não sou feliz por causa dele, por isso, por aquilo, por causa dela, não é? Mas é assim que se busca felicidade? Não. Sabemos que tudo aquilo que almejamos está aqui, dentro de nós, dentro da nossa casa, que não pode se encontrar escura. Então, precisamos formar luz aqui dentro de nós, através do Evangelho. O Evangelho que vem dar significado às nossas vidas. Assim, conseguiremos enxugar lágrimas de alegria, como Bartolomeu fez, depois da conversa que teve com Jesus. Então, se em algum momento da vida perdermos a nossa agulha, que tenhamos luz, que tenhamos claridade em nossa casa íntima, para que possamos nos sustentar de mãos dadas com o Mestre Jesus. Que possamos encontrar a paz e a felicidade aqui dentro, no nosso interior. Jesus não disse a Bartolomeu que o melhor negócio do mundo é a iluminação definitiva da alma? Então, iluminar a nossa alma, fazer claridade dentro de nós, para quando a dor bater, quando perdermos a nossa agulha, que nós estejamos fortes para encararmos com bom ânimo todas as vicissitudes da vida. Nós temos tudo a nosso favor. Precisamos nos iluminar aos pouquinhos, a cada dia, a cada amanhecer. De manhã abrir as nossas janelas, olharmos a vida que começa. É um novo dia. Podemos escrever de uma nova forma.
O livro em branco está nas nossas mãos, é o ano que se inicia. Vamos escrever neste livro uma mensagem diferente. Jesus espera por nós. Ele sempre nos aconselhou para isso. Ele sempre nos mostrou o caminho. E nós podemos muito, porque nós somos fortes. É só prestarmos atenção, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no 5º capítulo desse livro, tem como título Bem-aventurados os aflitos. Vejam só. Bem-aventurados os aflitos. Item 25. E lá nesse item tem uma mensagem linda, linda, de um espírito que se chama François de Geneve. A mensagem é grande, eu tirei um pedaço e eu vou ler para nós. Ele diz assim: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar, afrontai-os resolutos. Essa mensagem é de uma fortaleza incrível para nós. Ele está dizendo que nós teremos atribulações. Teremos sim, mas precisamos superar tudo isso. Então a mensagem desse Espírito fala profundamente em nosso ser. É uma mensagem muito linda. Precisávamos ler todo dia, ao amanhecer, para nos dar forças, para sabermos que é uma linguagem, é uma mensagem para todos. Porque as tribulações não caem só no meu lar. As tribulações não vêm só para mim. É para todos nós que vivemos aqui. Para todos nós. Então, ele nos chama atenção para que sejamos fortes e corajosos, como Jesus aconselhava ao seu discípulo, a manter o bom ânimo perante os percalços da vida. Vocês devem estar pensando, ela acha que é fácil. Não é não. Não é fácil. Não é fácil. A vida é para poucos. Saber viver é para poucos. Mas nós podemos saber viver bem. Não é isso? Então, quem que não passa por momentos difíceis? Todos nós. Uns mais, outros menos. E às vezes nós notamos que conhecidos nossos, parentes, vizinhos, passam por problemas tão difíceis e superam. Tem aquele ânimo, aquela vontade e superam aquela crise. E outros, com bem pouco menos problemas, sucumbem, caem desastrosamente. Talvez falta de fé, não sei, falta de alguma coisa. Falta de alguma coisa que muitas vezes nós viemos buscar na casa espírita. Porque aqui somos embalados, somos abraçados. Aqui nós entendemos muitas coisas, não é? Mas afinal, meus irmãos, o que significa ter bom ânimo? Estamos aqui falando bom ânimo, mas o que significa isso? É só falar, vamos ter bom ânimo? Será? Não. Ter bom ânimo é uma tomada de decisão. Ninguém vai adquirir esta vontade de ter bom ânimo, de enfrentar, sentado, parado,
observando a vida passando. Não. Tem que haver decisão, o querer, uma atitude para enfrentarmos a vida com otimismo e principalmente com fé. Tudo na nossa vida depende da nossa decisão, do nosso querer. Não nos deixar abater. Nós não podemos. Temos que ser fortes, resolutos, né? E, como falou esse nosso amigo François de Geneve, afrontai os resolutos. Gente, é muito forte isso. Se desabarem sobre nós as inquietações, as tribulações, sejamos fortes e corajosos para podermos vencer tudo, tudo. E nessa mensagem, esse Espírito usa um verbo muito forte, o verbo afrontar. Afrontar. Não no sentido de ofender ou de humilhar, não. Afrontar no sentido de enfrentar, no sentido de lutar, no sentido de querer encarar as coisas. E além de usar esse verbo afrontar, ele usa a palavra resolutos, ou seja, afrontar com determinação. Determinação. A vida, ela nos oferece provas diariamente. Vocês já repararam? Não deve ser só comigo. Com vocês também deve ser assim. Tem época que a nossa vida está uma maravilha, né? Tudo fluindo, agora sim. De repente, acontece algo. E a gente, poxa, vamos ter que enfrentar isso. Aí nós enfrentamos, depois tudo melhora. É por que isso? Porque nos momentos bons, nós nos fortalecemos. Deus é tão bom que nos dá essa pairagem, essa brisa para nos fortalecermos. Para quando as coisas piorarem um pouquinho, nós estejamos em pé para enfrentarmos tudo que é necessário. Então a vida é assim, entre altos e baixos nós vamos vencendo. Mas tem algo importante, nós não podemos tornar esses sofrimentos inúteis. Os sofrimentos que a vida, a gente usa a palavra sofrimento, mas a gente podia trocar por aprendizagem, né? Então, essa aprendizagem não pode ser inútil, porque senão vão se repetindo em sucessivas reencarnações. Precisamos aprender e dar um salto à frente, porque se não dermos esse salto à frente, na próxima encarnação continua tudo a mesma coisa. E não é isso que nós queremos para a nossa vida futura. Pensem comigo, o que nós queremos para a nossa vida futura? O melhor. Queremos a felicidade. Então os sofrimentos, as coisas que nós passamos, não podem ser inúteis. Tem que servir de aprendizado. Não podemos ficar dando voltas e aportarmos sempre no mesmo lugar. Isso não é evolução. Andar e aportar no mesmo lugar. Andar e sempre ali, sem modificação nenhuma. Precisamos evoluir. Precisamos entender que esses obstáculos que surgem não são para impedir os nossos passos, não. Pelo contrário, eles nos ajudam a darmos o quê? Saltos à frente. São desafios a serem superados. Nós devemos entender e precisamos superar esses desafios. Não vão me derrubar, eu vou vencer tudo isso. Com fé, com sabedoria, com harmonia, fazendo luz em minha casa. Tirar a escuridão de dentro de mim.
Eu quero a luz, paz, estar de mãos dadas com Jesus, caminhar com Ele, enxugar lágrimas de felicidade. Isso é que é viver com Jesus e viver bem. E falando em desafios a serem superados, e falando sobre a necessidade do bom ânimo, podemos comentar sobre aquela velha história da borboleta no casulo, né? Todos sabem essa história. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem, devia ser bondoso esse homem, observou a borboleta vendo o esforço para passar por ali. Em certo momento, parecia que ela havia parado de fazer qualquer progresso e não conseguia ir adiante. Esse homem se compadeceu. Então o que ele fez? Foi ajudar. Pois é, prontamente a ajudou e ela saiu rapidinho dali. Ele pensando que estivesse praticando uma boa ação. Bom, para a surpresa dele, o seu corpo estava murcho e suas asas amassadas. Ele continuou a observar, esperando que suas asas se abrissem e ela saísse a voar, porque era o desejo dele, a intenção dele era essa, vê-la voando. Mas ela passou sua vida rastejando com as asas encolhidas. Concluímos que o casulo apertado era o modo como a natureza fazia com que o fluido de seu corpo fosse para as asas. E assim a borboleta estaria apta a voar. Então é como se ele tivesse cortado esse nascimento. Mas foi com uma boa vontade, né? E como nós passamos por certos apertos em nossas vidas, né? Então, é para voarmos mais alto, com certeza. Precisamos nos esforçar, né? Passar por esses apertos. A porta estreita. A porta estreita. Às vezes a gente tem que passar de lado, se espremendo, e dói, às vezes arranha. Mas é para batermos asas no amanhã. A porta larga não nos trará benefício nenhum. Não é assim? Então, sem esses obstáculos, não iríamos ser tão fortes como somos. Vamos pensar em nós, há 5, 10 anos atrás. Como nós éramos. Fracos, não sabíamos de nada, vivíamos por viver, depois fomos aprendendo, caminhando, conhecemos a doutrina espírita, que nos consola, nos dá colo. E como estamos hoje? Bem melhores, com certeza. Como éramos e como estamos. Pensemos como estamos e como estaremos. Esse estaremos vai depender de nós. Hoje, conseguimos vencer os obstáculos com aquela mesma confiança que confortou Jesus quando veio aqui. Sim, podemos, somos fortes, temos bom ânimo para tudo nós temos. Em O Livro dos Espíritos, na questão 132, os Espíritos Amigos nos esclarecem que um dos objetivos da reencarnação, porque existe objetivo para a reencarnação, né? Imaginemos o trabalho na espiritualidade para a nossa vinda aqui, para a nossa chegada aqui, no plano físico, com o corpo que possuímos, com a vida que temos. Então, tem objetivo a nossa reencarnação. Um dos objetivos é pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, somos chamados para participarmos da obra divina. Nós fazemos parte da obra de Deus.
Não estamos aqui à toa. Nós temos compromissos assumidos. E nós somos peças fundamentais nesta obra, com certeza. Precisamos, então, doar o nosso testemunho em forma de agradecimento à bondade do Pai, à bondade do Mestre, à bondade dos amigos espirituais que tanto lutaram para estarmos aqui. Imaginemos que algum pedido pode ter acontecido para a nossa vinda, para a nossa reencarnação. Alguém pode ter pedido por nós. E esse alguém, às vezes, está lá torcendo por nós, para que nós nos saiamos bem dessa jornada, porque nós fazemos parte da obra divina, dando o nosso testemunho. É um trabalho de parceria com Cristo. Nós temos parceria com esta vida que nos foi doada, não é? Interagindo com muita fé. E no nosso Evangelho, nosso livro de cabeceira, no capítulo 19, eles nos falam sobre a fé. E que ela, para ser proveitosa, ela deve ser ativa. Não adianta termos fé sem ação. Fé sem obras não existe. Fé inoperante não existe, jamais, jamais. Pelo contrário, a fé que nos move. Então precisamos utilizar dessa ferramenta que é a fé, que é a sabedoria que nós temos para nos movermos adiante. Jesus levou aos seus discípulos palavras de conforto. E uma delas é essa. Está em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus venceu firme, com sabedoria, deixando exemplo. No mundo tereis aflições, ninguém escondeu isso de nós. Nós não estamos iludidos, não viemos iludidos. Sabíamos e sabemos muito bem qual a finalidade dessa nossa jornada, dessa nossa viagem ao plano físico. Então, tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. E se nós estamos com Jesus, venceremos também. Por que não? Não importa os problemas que virão, agir com fé e com ânimo diante das dificuldades foi o que o Cristo nos ensinou e o que a doutrina espírita perpetua até hoje para nós. E tem mais. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um colo de mãe. É um colo de mãe. Vinde a mim, meu irmão. Vinde, se estáis aflito, se estáis sobrecarregados, vem. Estende a mão, vem até a mim. Eu vos aliviarei. Nós temos quem nos ajude. Ele não prometeu solucionar nossos problemas, não. Como? Os problemas são nossos. Os problemas são nossos. Mas Jesus prometeu, quem sabe, aliviá-los. Não é? Com Jesus a estrada fica mais, a areia fica mais fofa, fica mais macia o caminhar. Eu vos aliviarei. É aquele embalo de mãe querida, né? Então, essa passagem nos faz lembrar da tão conhecida mensagem Pegadas na Areia, quando Jesus falou. Essa passagem, Pegadas na Areia,
essa mensagem, ela é demais. A gente não se cansa de ler e de refletir sobre ela. Jamais eu te deixaria nas horas de provas e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas, não eram as suas. Foram exatamente aí que eu te carreguei nos braços, que eu te conduzi pela vida. Quanta fortaleza, quanto amparo, quanta amorosidade nós recebemos desses amigos espirituais, desses queridos, a quem nós muito devemos e precisamos orar muito em agradecimento, não só nas horas de felicidades, mas naquelas horas de aflição, de dor. Agradecer por cada percalço, por cada pedrinha em nosso caminhar. Vamos encerrando com uma história e vai ficar aqui uma reflexão para todos nós. Certa manhã, Chico Xavier caminhava para o trabalho, atravessando o campo rumo ao escritório, meditando sobre os trabalhos mediúnicos. As exigências eram sempre muitas. Como agir, ele pensava no trajeto. Eram doentes pedindo socorro, aflitos que queriam consolação. Ele pensava, os problemas são tantos. Desanimado, ele curvava a cabeça e caminhava para o seu trabalho. Porque Chico Xavier também tinha problemas, como todos nós. Apareceu-lhe então Emmanuel, que lhe aponta um quadro a pequena distância. Faz assim, olha lá, olha aquilo lá. Chico Xavier olhou. Era um lavrador ativo, manejando uma enxada ao sol, cavando, cavando, cavando. Reparou? Perguntou Emmanuel. Guiada pelo lavrador, a enxada apenas procura servir. Só servir. Não pergunta se o terreno é seco, não pergunta se o terreno é pantanoso, se vai tocar o lodo, se vai ferir-se entre as pedras. Não, é só serviço. Não indaga se vão ser plantadas ali flores, batatas, milho, feijão, não importa. O que importa é o trabalho que está sendo feito. E continuou dizendo a Chico Xavier, nós somos a enxada nas mãos de Jesus. Aprendamos a servir sem indagar. E eu falo, sem lamuriar. Chico, tocado pelo ensinamento, naquele momento experimentou renovada, uma renovação interior incrível, incrível. E disse, é verdade, o desânimo é um veneno na nossa vida. Sim, concluiu Emmanuel, a enxada que foge ao trabalho cai na tragédia da ferrugem. O médium abraçou o trabalho naquele dia com o coração feliz e a alma renovada. Então, meus irmãos, façamos o mesmo, como nos mostra nessa história. Eu agradeço mais uma vez, muita paz para todos. E nesse momento agora, nossa irmã Susan vai fazer a prece de encerramento. Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, chegando ao final desse nosso encontro de almas, só temos a agradecer pela bendita oportunidade que tivemos. E palavras nos faltam, Senhor, neste momento, para falarmos do nosso agradecimento, da nossa alegria deste encontro. E também pedimos por aqueles que aqui não puderam estar, onde eles estiverem, possam ser alcançados por esses pensamentos de luz e de paz. E que nós, Senhor, possamos caminhar na sua estrada, possamos ser irmãos melhores a cada dia, possamos
escolher sempre o caminho certo para a nossa vida. Essa vida que agradecemos imensamente. Então, Senhor, muito obrigada. Obrigada por quem somos. Obrigada pela vida que recebemos. Obrigada por tudo. Muito obrigada, imensa gratidão. Que assim seja, graças a Deus.